Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson. Nós estamos na disciplina de Sociologia e Educação 1, na nossa segunda videoaula sobre o texto Por um Novo Significado do Futuro, da autora Carmen Lecard. Nós estamos tratando na videoaula anterior a respeito dessa grande interrogação que o mundo da assim chamada segunda modernidade nos apresenta. E que grande interrogação é essa? O futuro não é mais alguma coisa certa, não é certo. Não temos a menor certeza sobre o que vai acontecer em nosso futuro, tá? Em relação ao futuro. E mais do que isso, tá? O interessante é que quando isso ocorre, isso afeta diretamente a nossa concepção de presente. Vamos lembrar a videoaula anterior, onde nós abordávamos o quê? Que vivíamos o presente em função da expectativa de futuro que possuíamos, né? Nesse mundo da segunda modernidade, essa expectativa de futuro desaparecendo, o nosso presente se altera também. E aí, em que sentido ele se altera? Acaba caindo naquilo que a Carmen Lecard chama de presente estendido. É como se vivêssemos o tempo todo um presente que não se encerra, né? Ou seja, essa geração que aflora no momento em que essa nova concepção de tempo ela está se construindo, e mais ainda se pensarmos aí nos últimos 10, 20 anos, onde essa coisa se radicaliza, né? Essa geração que nasce já dentro dessa nova realidade, ela já não vive mais uma ideia de futuro, tá? Ela vive, isso sim, uma ideia de um presente estendido, um presente que não se acaba, né? É curioso que, se vocês quiserem pensar, por exemplo, em elementos que de alguma forma refletiam, começaram a refletir essa nova concepção de tempo, se pensarmos, por exemplo, na música brasileira, uma música produzida a partir dos anos 80, por exemplo, né? Essa música produzida a partir dos anos 80, as letras dela, não vou aqui nem entrar no detalhe se caiu mais para o rock, que é uma música originalmente norte-americana, ou qualquer outra coisa do tipo, mas se pensarmos, por exemplo, nas letras produzidas a partir dos anos 80, por essa geração que começa a atuar nesse momento, não por gerações anteriores, você começa a ter o quê? Essa concepção de um presente estendido. Eu vou me lembrar aqui de um letrista que todos conhecem, que é o Renato Russo, de uma frase de uma canção que ele botou letra, chamada Pais e Filhos, se a minha memória não me trai, onde ele coloca, o que ele afirma, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, né? Essa frase ela é muito emblemática para essa nova geração, né? Por quê? Porque é a ideia do presente estendido. Não há amanhã. Eu vivo o hoje o tempo todo. Não há progresso, tá? Isso, aliás, é uma consequência que já é uma das primeiras que vai aparecer. Essa geração que vem aí nos últimos 10, 20 anos, ela já perdeu a noção de progresso, tá? Ela perdeu essa concepção de que, olha, eu me esforçando, tentando fazer de tudo para conseguir alguma coisa melhor, eu gero um futuro melhor. Não, isso aí acabou, tá? Isso aí, o que você tem é aquilo que ela até chama, ela pega, na verdade, o conceito do Claude Lévi-Strauss, que é um antropólogo, né, da ideia de bricolagem, né? É a ideia de que o jovem, perdendo a ideia de progresso, o que acontece? Ele vive o presente, né, na medida em que ele consegue encontrar ou produzir ferramentas para lidar com esse presente, né? Então eu tenho que uma grande parte da sociedade que se faz presente nos dias de hoje, que coloca essas perguntas, ou seja, para que me esforçar? Para que me sacrificar em nome de algo que não há certeza alguma? Ou, se vocês quiserem, vamos colocar logo o dedo na ferida. Para que estudar? Qual é a vantagem de se estudar num mundo onde o futuro é apenas um grande ponto de interrogação, né? Esse texto da Carmen Lecard nos remete e nos leva a esse tipo de questionamento,
e de problema a ser enfrentado. Mais do que isso, não podemos nos esquecer, no mundo onde não há futuro, ou o futuro é completamente incerto, as próprias mudanças urbanas, as cidades, conforme os vídeos que nós colocamos à disposição de todos aí, colocam também essa discussão. Quer dizer, o mundo vai se modificando de uma maneira abrupta, tremenda, violenta, né? As coisas se modificam da noite para o dia, em questões de horas. A própria tecnologia, não nos esqueçamos que esse tipo de coisa que acontece agora aqui, uma videoaula, se retornássemos no tempo, há 10 anos atrás, isso não existiria, né? Quando muito você teria uma coisa dessa pela televisão, não por uma coisa estranha chamada internet que começava a engatear nos anos 90. E no final dos anos 90, a princípio da primeira década do século XXI, é que ela começa a se expandir. Isso é uma coisa radicalmente nova. Um CD, né? Nossos filhos, sobrinhos, eles já nasceram numa realidade que não existe mais o OnePlay, por exemplo, né? Ora, o que acontece aí? Essas mudanças tão grandes, tá? Nas cidades, na tecnologia, e num futuro completamente incerto, né? Elas geram problemas para essa sociedade, para essa geração que está aí. E que isso tudo acaba refletindo no quê? Primeiro, no comportamento desse grupo social, desse jovem. Tá? Esse jovem, então, sem saber o futuro, sem ter certeza sobre ele acaba em uma cidade que se modifica constantemente, tá? Que se altera abruptamente, ele se pergunta, o que eu faço? Né? Para onde eu vou? E segundo, o que nos interessa mais ainda, para que serve o ensino? Né? Para que serve a escola? Essa que é a grande pergunta que se coloca a todos nós e que nos remete ao texto seguinte, né? Ou seja, a ideia da escola como um espaço sociocultural que todos sabem que tem na plataforma, mas por hora não vamos discutir esse texto. Mas o grande desafio é esse, ou seja, qual é o papel a ser desempenhado pela escola no mundo onde o futuro é incerto. E, lembrando que a escola ela é produto de uma outra concepção de tempo, de uma ideia de tempo enquanto progresso, numa ideia de tempo enquanto fluxo contínuo. Esse é o nosso grande desafio, essa é a nossa grande barreira a ser ultrapassada. Obrigado, gente. Até a próxima videoaula.